Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para um assunto, mais um assunto aqui no canal, de suma importância, na verdade, certo? E que eu entendo que seja talvez o maior desafio, não é, para quem está vindo para uma igreja reformada, para quem está vindo de uma outra igreja, não é, que é evangélica e tudo mais. Esse é um grande desafio, né? O assunto que eu vou falar aqui. Ah, e é muito mais desafiador, digamos assim, do que, por exemplo, a soteriologia, o entendimento a respeito da salvação, né? É claro que esse é um assunto que pode chocar muitas pessoas. Se você faz parte de uma comunidade onde a ênfase está no homem, na capacidade do homem, no sinergismo, o homem faz, o homem é que também completa a salvação, tem uma ênfase muito grande no homem, né? Que até ultrapassa o arminianismo clássico. Ao chegar numa igreja reformada e você ouvir sobre eleição incondicional, predestinação, isso pode representar realmente um grande choque, certo? Mas a minha experiência pastoral, né, experiência de evangelização, de convidar pessoas para vir para a igreja, de atender, né, e conversar com membros de outras comunidades que querem frequentar a igreja reformada, ou então chegaram a fazer uma visita e, eita, eu vou ficar por aqui. Minha experiência, então, é que o grande choque na vida dessas pessoas é a questão do culto. Tá? Inclusive para quando as pessoas conhecem a fé reformada, um líder, alguma coisa, um pastor nesse sentido, e quer aplicar, a maneira reformada, o culto reformado direitinho, reformar a igreja local, um grande empecilho que essas pessoas encontram é a questão do culto. Porque o culto evangelical ele é muito mais inclusivo, inclusivo no que diz respeito a ter muita oportunidade, a funcionar como um show, de caça-talentos, por exemplo, onde as pessoas podem ali cantar, dar uma palavra. É uma coisa assim que é atrativa, certo? Mas também é bagunçada e não é bíblica, não tem um princípio bíblico ali, né? Todas as comunidades têm uma liturgia, embora não se fale muito nisso, no meio evangelical, mas tem uma liturgia. O problema é que essa liturgia ela não é pensada, ela não tem muito sentido e ela não é bíblica realmente. Então, quando a pessoa vai abraçar uma igreja reformada, o culto choca bastante. Eu já fiz vídeos, mostrando como a reação de pessoas de outras comunidades, especialmente pentecostais, ao estarem num culto reformado. Experiência, irmãos. Às vezes é questão de 5 minutos. 5 minutos para muitas pessoas estarem agoniadas. Você percebe pelas expressões, pelo comportamento da pessoa no culto que ela está já explodindo, porque ela está acostumada com um tipo de ambiente, que chamam de culto de movimento. E estar ali, certo, vendo tudo aquilo acontecer numa ordem específica, com uma ênfase na pregação, parece algo muito monótono, muito chato. E muitas pessoas vão acusar o culto reformado de ser um culto frio, por exemplo. Uma igreja reformada é uma igreja fria. Eu, pessoalmente, vim de uma igreja pentecostal também, então, estava acostumado a esse tipo de comportamento no culto e posso dizer que eu entendo claramente que o que falta, na verdade, é uma compreensão do que é o culto. Uma compreensão do que é o culto. Quando nós entendemos o que é o culto solene, qual a natureza do culto, a nossa dependência de sensações, ela se acaba. Porque existe no meio evangelical uma dependência de sensações. A pessoa vai para um culto, por exemplo, e ela não foi emocionada, ela não chorou, ela não se sentiu impactada, com alguma coisa ali, seja com louvor, com uma música gospel, com, sei lá, uma profetada, alguma coisa, ela acaba assimilando a ideia de que o culto não foi uma bênção para ela, de que Deus não falou, se não for desse jeito. Então há uma dependência constante de movimento por causa das emoções, por causa das sensações, certo? Mas toda essa dependência existe porque a pessoa ela não sabe o que é o culto, Você perguntar para alguém assim de uma comunidade como essa, o que é o culto? É adorar a Deus. Isso é uma resposta óbvia, mas rasa, não demonstra que a pessoa entende o que é a natureza do culto. E eu penso que esse assunto a respeito da adoração é um assunto muito, muito basilar, muito necessário, certo? E por isso eu quero indicar para vocês, para quem está chegando agora,
para vocês que já são inscritos no canal, né, e conhecem pessoas assim também, uma playlist do canal e um livro. Né? A playlist e o livro estão conectados, tá? São conectadas. Então, eu quero indicar esse livro. Esse livro me serviu bastante e ainda continua servindo. É um livro excepcional, é o livro No Esplendor da Santidade, Redescobrindo a Beleza da Adoração Reformada para o Século XXI. Tá? É um livro aí do John Pine e é um livro maravilhoso que eu recomendo que vocês adquiram, é barato. O link, o meu link, né, o link de compra está aqui na descrição, o primeiro link na descrição. Eu quero recomendar que você compre por esse link, porque aí você me ajuda também, certo? Existem vários outros livros sobre adoração reformada, que são realmente muito bons e aprofundam a questão, por exemplo. Eu tenho outros aqui, certo? Eu vou deixar até o link de outros livros aqui também na descrição, né, mas esse vai ser o primeiro link, certo? Justamente por quê que eu vou recomendar isso para você? Porque é quase um catecismo. Olha o tamanho do livro. Ó, é fininho, né? Então não demora para você ler e assimilar. É muito bem dividido, tem uma ótima dinâmica. E esse livro, ele é todo organizado, todo o seu sumário, não é justamente explicando a liturgia do culto reformado. Né? Então, só para vocês darem uma olhadinha aqui. Ó. O sumário dele. Ó. Deixa eu organizar aqui. Vejam, esse é o sumário. É a ordem da liturgia do culto. Né? Então, começa dizendo bem assim, o que é, ou aliás, por que uma liturgia? Qual a razão? Então, percebam já como essa pergunta inicial é tão importante, né? Esse assunto desenvolvido no início. Por que uma liturgia? Qual a razão disso? Né? Então, essa pergunta é necessária. Né? Então, a preparação para o culto público, né? A chamada à adoração, o cântico dos salmos e hinos, a leitura pública da Escritura, a confissão de pecados, não é? A certeza do perdão, a confissão de fé, a oração pastoral, os dízimos e ofertas, não é? A pregação da palavra de Deus, os sacramentos e a bênção. Então, tudo isso aqui, né, esse sumário, ele nos ajuda a caminhar pela liturgia do culto reformado, por essa ordem litúrgica ou pelos princípios litúrgicos, para entendermos o porquê de cada um desses pontos. Tá? O porquê é que nós devemos cantar salmos ou hinos, né, bíblicos, hinos fiéis, mas o cântico na igreja. Qual a função do cântico na igreja? Qual a função da oração na igreja? A oração pastoral específica, a confissão da fé, não é? A pregação da palavra, os sacramentos. Qual a razão de tudo isso no culto? Né? O que é que nós estamos fazendo? E é justamente isso que esse livro traz, de uma maneira muito simples, direta, qualquer um vai entender, então é muito bom, é um material muito rico mesmo. Primeiro link na descrição. E junto a essa indicação do livro, né, no Esplendor da Santidade, eu recomendo também uma playlist que eu fiz aqui no canal já há algum tempo, né, sobre adoração reformada, e naquela playlist eu uso como base justamente esse livro, tá? Justamente esse livro. Então, se você adquirir o livro, você vai ter um auxílio aqui no canal, não é, que é essa playlist Adoração Reformada. Vai te ajudar muito a compreender, a expandir, né, a sua mente no que diz respeito à adoração, não é, a natureza do culto solene, o culto a Deus. Certo? E isso, então, essa recomendação então, é muito importante para quem está chegando no canal agora e quer ter um ponto de partida, né? Eu sempre indico as playlists nas confissões, mas essa playlist também sempre está nas minhas indicações por causa disso, né? Para pessoas que realmente elas querem, né, ser reformadas e estão às vezes empolgadas somente com o debate soteriológico, minha recomendação é não fique apenas na questão da soteriologia, se aprofunde, mergulhe, saia da ponta do iceberg, né? E aprenda sobre a adoração reformada, porque é no culto solene que nós vamos expressar, né, a nossa fé, é o ápice da nossa expressão de fé, é o culto solene, tá? Então, aproveitem, né, para pensar a respeito do culto solene, refletir bem. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários, façam comentários, recomendem para todo mundo que vocês conhecem, certo? E quanto mais pessoas puderem acessar, né, mais pessoas vão ter um pouco mais de consciência sobre a adoração reformada. E aí, quando você entende, essa é a experiência minha, né?
para mim, para minha família, né, que viemos de uma igreja, de um contexto pentecostal, neopentecostal, e chegamos à fé reformada. No início parecia também algo muito chato, mas quando nós compreendemos o que é adoração, né, a beleza da adoração reformada, beleza, tudo fez sentido, não é? E deixou de ser chato. Agora há prazer em fazê-lo, porque nós sabemos o que estamos fazendo, sabemos como estamos participando. Isso faz toda a diferença, irmãos. Tá certo? Então fica essa super recomendação para vocês. Tá bom? No Esplendor da Santidade, redescobrindo a beleza da adoração reformada para o século XXI. Valeu? Muito obrigado. Se inscrevam se não forem inscritos no canal. Não se esqueçam de dar o joinha, porque ajuda muito. Comentar no vídeo, não é? E compartilhar no seu grupo de Instagram, com aquela pessoa que você tanto ama, não é? Com seu irmão mais chegado da igreja, com colegas do trabalho, no grupo do Telegram também, por exemplo, no Facebook e nas suas redes sociais. Ajuda o canal, né? Vamos repetir aquela máxima. Quanto mais pessoas conhecem o canal Cultura Reformada, mais pessoas conhecerão Teologia Reformada ou Doutrina Reformada Raiz. Certo? Valeu e até o próximo vídeo.